No ar, a partir de agora, saúde e bem-estar. Entrevistas e assuntos relacionados à sua saúde, com dicas e informações especiais para que você tenha melhor qualidade de vida. Saúde e bem-estar. O programa saudável na internet. Olá, amigos da Grande FM, amigos internautas, estamos começando o nosso programa Saúde e Bem-Estar, este encontro marcado de toda sexta-feira, em que nós, claro, trazemos convidados especiais para abordar os mais diversos assuntos. A você que nos acompanha pelo nosso canal no Facebook, curta, compartilhe, marque os seus amigos, ajude a divulgar o nosso programa. Você que está conosco através do nosso canal no YouTube, é importante você deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, assim você recebe uma notificação toda vez que nós começarmos o programa e acompanha o programa ao vivo aqui com a gente. Claro, convido a se inscrever no nosso canal. Se inscrevendo no nosso canal, você tem acesso a uma playlist completa com todos os programas que já foram ao ar, nos mais diversos assuntos. Você pode rever quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos e ajudar, claro, a divulgar o nosso programa. O nosso Saúde e Bem-Estar de hoje vai abordar o tema psiquiatria e seus cuidados. Isso de forma geral, para que a gente possa entender um pouquinho mais a respeito desta área. E, claro, quem vai estar conosco, vai nos ajudar e vai emprestar a sua experiência para que a gente possa entender um pouco mais desse assunto no programa de hoje, é a doutora Elizabeth Castelon. Ela que é neurologista e psiquiatra e que vai estar conosco e aceitou o convite de estar aqui no nosso programa. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, agradeço o convite. Vamos falar um pouquinho de psiquiatria. E quando a gente fala em psiquiatria, claro, daqui a pouco a gente vai abordar alguns temas um pouco mais específicos, mas queria que você falasse de modo geral o que o médico psiquiatra trata no seu paciente. O médico psiquiatra, ele trata problemas de saúde mental. Então, são alterações que causam sofrimento, quer dizer, a pessoa sente que ela sofre devido às suas percepções, devido ao seu comportamento, devido aos seus sentimentos, devido aos seus pensamentos. Então, ela está sofrendo muito, ou um outro critério que a gente usa para diagnosticar alguma coisa como estando fora do normal ou necessitando de ajuda, é quando a pessoa não está, digamos assim, funcionando muito bem. Então, os meus papéis, o meu papel de mãe, de esposa, de profissional, de amiga, eu não estou conseguindo desempenhar esses papéis, porque as minhas alterações, sejam elas de pensamento, as minhas emoções, meus medos, não é? Sim. Seja a desorganização do meu pensamento, sejam as minhas percepções, o meu comportamento, isso de alguma forma está atrapalhando. Então, é sofrimento ou a perda da função, prejuízo de função. Sim, sim. Ô, doutora Elizabeth, a gente pelo menos há pouco tempo atrás, quando a gente falava se alguém precisa procurar um psiquiatra, existia muito preconceito em relação a isso, porque por desconhecimento, inclusive, da área. Pessoas, mas eu não estou maluco. O pessoal achava que psiquiatria é coisa para maluco. Ainda existe esse preconceito ou resistência na procura pelo médico psiquiatra? Tem bastante. E isso... Assim, é lamentável, mas eu acho que já se reduziu muito, porque de fato muitas pessoas procuram psiquiatra. E eu acho que esse esclarecimento, até mesmo esse programa, contribui para essa quebra de preconceito. A gente tem como meta justamente ajudar as pessoas, porque hoje a medicina dispõe de meios Sim. que tornam justamente possível essa ajuda. E seria talvez até o contrário, né? Você procurar um médico psiquiatra para evitar, de repente, você evoluir para algo mais grave, pior, né? Para algo pior. Então, teria de ser, na verdade, o inverso nessa situação. As pessoas que estão nos acompanhando nesse momento e que passam por, de repente, alguns problemas, quais são os sinais que ela pode identificar que ela precisa dessa ajuda profissional, que ela precisa procurar esse médico psiquiatra? Se ela estiver sofrendo muito, então eu posso estar sofrendo porque eu estou com muito medo, porque eu estou com insônia, porque eu estou me sentindo culpada, porque eu me sinto envergonhada de alguma coisa, ou porque eu guardo uma raiva muito grande, eu não consigo sair de casa, eu tenho medo das pessoas. Eu estou dando exemplos, Sim. né? Ou eu percebo que eu perco a minha concentração no trabalho, ou as outras pessoas próximas chegam para mim e me dizem: você não é mais a mesma pessoa, você está estranha, você está diferente. Então, todos esses são critérios que mostram que alguma coisa está acontecendo com o meu universo psíquico. Sim, e nós somos afetados pelo meio que a gente vive, não é Com muito certeza. isso? Ou seja, a gente precisa também estar atento exatamente que ambiente eu estou frequentando, se aquilo não está afetando a minha saúde mental, né? Com certeza. É interessante. Sim. Por falar nisso e por falar em questão de transtorno mental,
Qual que é a importância de uma boa estrutura familiar? Isso faz diferença quando a pessoa está passando por um transtorno mental, no acompanhamento, nesse trabalho conjunto com o psiquiatra, ou isso indifere porque cada indivíduo tem a sua forma de enfrentar o problema? Isso faz toda a diferença em todos os casos. Seja no caso você está tratando uma criança com autismo, a postura dos pais faz diferença. Se você está tratando uma adolescente com depressão ou com transtorno bipolar, se você está tratando uma dona de casa com depressão, com problema de uso de alguma substância, faz toda a diferença a postura Sim. da família, que tem que ser ao mesmo tempo uma postura acolhedora, uma postura de apoio, de entendimento, ao mesmo tempo também uma postura que coopere com a equipe terapêutica, que não é só o psiquiatra, mas também o psicólogo, etc. Então, a postura da família é de fundamental importância. A família, aliás, ela é uma fonte também, ela é vamos dizer assim, ela é um fator de risco. Sim. Né? Quer dizer, experiências traumáticas na infância, experiências não só de abuso sexual, mas também de negligência, de abuso psicológico, todas essas experiências, elas se correlacionam fortemente com transtornos mentais na vida adulta. Sim. Na sua experiência, no seu trabalho de acompanhamento com determinados pacientes, houve casos em que precisa também a senhora fazer algum trabalho com outro membro da família porque estava sendo insuficiente o trabalho somente com aquele primeiro paciente seu? É bem frequente. É uma coisa bem frequente, principalmente quando é criança, né? Quando são pais de crianças pequenas, às vezes não aceitam, às vezes eles têm opiniões discordantes, né? Sim. Uma pessoa aceita o tratamento, a outra não. Às vezes um marido que está sendo muito tirano com a esposa e dificultando. Então, às vezes a gente chama o familiar e conversa. Sim, né? interessante. Ô, doutora... E às vezes trata também, às vezes eu trato diferentes membros de uma mesma família, isso também é comum. Nós estamos falando até agora, abordando a saúde mental e o nosso cérebro, na verdade, é o que vai comandar o restante das nossas ações do nosso corpo. Existe a possibilidade de, por problemas de saúde mental, eu sofrer problemas físicos também? Isso é muito frequente, isso é extremamente frequente. De todas as formas, eu posso, o estresse crônico, ele está associado a um estado pró-inflamatório, que por sua vez está associado a... Quando a gente não fala de uma causalidade simples, a gente está falando de risco. Sim. Então, se eu estou muito deprimida, se eu estou sob estresse muito grande, ou se eu passei um trauma muito grande, eu tenho, estatisticamente falando, um risco maior de desenvolver até mesmo câncer, né, ou doenças cardiovasculares, me tornar hipertensa, me tornar diabética, sofrer um infarto. Claro que isso se soma, né, esse fator emocional, ele é um fator forte, mas ele se soma a outros fatores de predisposição. Mas assim, o sistema imunológico, o meu metabolismo, meu sistema cardiovascular e, como eu disse, até mesmo câncer. Sim, se eu entendi bem, um problema que afeta a nossa saúde mental muda o nosso modo de vida, o nosso modo de se comportar. Por exemplo, a pessoa começa a comer demais. Daqui a pouco não vai ter só um sobrepeso. Por isso, não. Então, isso que você está dizendo, sim, eu posso começar a comer demais, ou eu posso começar a beber, ou eu posso começar a ter um comportamento de risco sexual, sexo desprotegido, me tornar promíscua e adquirir uma doença através disso. Sim, esse é um caminho, mas o que eu disse é que o funcionamento do seu corpo muda. De forma a você começar, mesmo que você não faça nada, você começa a produzir outras substâncias que geram uma inflamação no seu corpo, que causam uma queda do seu sistema imunológico, que aumentam seus níveis de cortisol, que aumentam a sua pressão arterial, que aumentam o seu risco de doenças cardiovasculares. Então é uma coisa assim... Do próprio funcionamento, porque existe um eixo que comunica o sistema nervoso central, que é onde acontece toda a instância psíquica, né? Sim. Então, o sistema nervoso central com o eixo endócrino e imunológico. Olha só, então a somatória, e é muito importante estar ciente dessas situações. Vamos falar um pouquinho de forma pontual ou superficial de algumas patologias, propriamente dito, da saúde mental. A esquizofrenia é algo mais grave, é um fato mais grave dentro da nossa saúde mental? Classicamente falando, a princípio, a esquizofrenia é a doença psiquiátrica mais grave, porque ela caminha principalmente com uma desorganização do pensamento. Sim. Então, um pensamento que se caracteriza, nosso pensamento normal, ele se caracteriza pelo senso comum, pela coerência, quer dizer, existe uma capacidade lógica de inferir as coisas a partir das pistas que eu recebo do ambiente. E a esquizofrenia, ela quebra isso. Então, ela é das doenças psiquiátricas a mais grave. Todavia, é muito importante ressaltar que, graças a Deus, assim, atualmente a maioria dos casos tem uma evolução boa.
Aqui volta aquela pergunta anterior da família. Um dos maiores problemas é a aderência do paciente ao tratamento. E, por sua vez, a aderência do paciente ao tratamento depende da família. Eu tenho vários casos, inúmeros casos de pessoas que tiveram surtos psicóticos, que a gente chama episódios de agudização, onde elas ficaram muito confusas, onde elas começaram a trocar elementos da realidade, tiveram um comportamento às vezes até ameaçador ou um comportamento grotesco e se recuperaram e tão bem. Sim, eu ia perguntar sobre isso, né? Se tem cura ou se há a possibilidade apenas de amenizar o problema e levar uma qualidade de vida. A doença em si, ela é até mesmo questionada se existe um questionamento a respeito de trata-se de uma doença única ou são na realidade diferentes doenças, justamente pelo fato de que não só a sintomatologia ser muito diferente, mas também a evolução, quer dizer, como os sintomas evoluem ao longo do tempo. Isso também mostra uma diferença muito grande. Então a gente fala hoje de espectro da esquizofrenia. Então o que eu estou querendo dizer assim, é que a evolução dos casos é muito diferente, por isso existem doenças que aparentemente até se curam, certo? Sim. A pessoa nunca mais tem aquele problema, e existem aqueles casos onde a pessoa piora muito rapidamente, Sim. em poucos anos. Então, independentemente do tratamento, a doença em si tem uma variabilidade tão grande a ponto de se questionar se trata apenas de uma doença ou não. Mas, independentemente disso, hoje, com os tratamentos, a maioria dos casos tem uma evolução positiva. Vamos falar um pouquinho de uma outra patologia, vamos falar que afeta, né, e que é um problema mental, que é a somatização. Explica pra gente um pouquinho quais são os principais gatilhos para essa doença e quais são os sintomas. A gente chama de transtornos somatoformes, né? Então a terminologia, quando a gente fala de somatização, dessa forma como você colocou, não seria bem um diagnóstico, mas seria assim um sintoma, Sim. né? Então, por exemplo, ao invés de eu estava muito nervosa, eu passei por um momento muito difícil e eu tive dores nas costas terríveis, ou eu tive dor de estômago terrível, ou eu tive dor no meu corpo inteiro. Então, essa ideia da somatização, se a gente for estudar a fundo, ela, na realidade, durante algum tempo isso foi entendido como se você estivesse simbolizando, através daquele sintoma, os conflitos psíquicos. Mas, na realidade, existe um eixo biológico que une uma coisa a outra. Sim. Por exemplo, a gente sabe que se eu tenho muito estresse, os meus discos intervertebrais se desidratam. Então, fica mais provável que eu tenha dores osteoarticulares. Então, existem mecanismos, caminhos bioquímicos que explicam essa ligação e que mostram que na realidade tudo é uma coisa, uma panela só. Olha só que interessante. Esse é o nosso programa Saúde e Bem-Estar, falando um pouquinho dos problemas psiquiátricos para a gente entender um pouquinho mais sobre a nossa saúde mental. O nosso programa, esse encontro marcado que a gente tem em nossas plataformas no YouTube e no Facebook. No Facebook, curta, marque seus amigos. No YouTube, ative o sininho de notificações, deixe seu like e também, claro, se inscreva no nosso canal. Estamos aqui em nome do nosso parceiro, em nome do nosso colaborador, que é a Unimed Dourados. Sentir-se cuidado e poder contar com os serviços da Unimed Dourados. A Unimed possui centro de diagnóstico equipado com equipamentos de última geração de imagem para que possa garantir muito mais segurança, conforto, eficiência e também, claro, a prestação de serviços na realização de todos os exames. A Unimed dispõe ainda de centro de oncologia e infusões com todos os serviços a seus usuários. Esse é o jeito de cuidar da Unimed Dourados, porque cuidar de você, este é o plano. Estamos aqui conversando um pouquinho sobre saúde mental no nosso programa com a doutora Elizabeth Castelon e agora a gente vai falar com ela de um tema bastante sensível. Nos últimos anos, nos últimos tempos, a gente tem percebido, e aliás os números do país são assustadores do aumento de casos de suicídios, doutora. Na sua visão, na sua experiência que a senhora tem acompanhado, quais são os principais fatores que têm aumentado gradativamente de pessoas que buscam a dar fim à própria vida? Eu acho que é a solidão. E isso não está totalmente respondido cientificamente, mas a solidão e talvez também uma baixa tolerância à frustração, que a gente acaba desenvolvendo, um certo imediatismo. Sim. Parece que na nossa cultura fica muito colocado ou muito enfatizada essa história de ser feliz, curtir, aproveitar a vida, né? Sim. Então, só que a vida não é assim para ser curtida. A vida ela é cheia ela é uma travessia dolorosa, cheia de momentos difíceis, né?
se você não consegue dar à sua vida uma dimensão além daquilo que está acontecendo ali naquele momento, além daquilo que você percebe com a sua sensorialidade, quer dizer, se você não consegue dar uma dimensão metafísica para a sua vida, Sim. você não consegue suportar esses momentos de frustração que nos parecem sempre muito longos, né? E muito longos, muito injustos, muito errados. Então existe aí uma mistura de coisas, um certo egocentrismo, um alimento a essa atitude mais egocêntrica, de conseguir as coisas, de que tem que dar certo, por que não vai dar certo, isso gera uma baixa tolerância à frustração. Além disso, o estresse muito grande, pouco tempo para as pessoas se comunicarem de uma forma mais profunda e mais autêntica, mais verdadeira, e a solidão. Claro, nós estamos falando aqui de modo geral e para cada situação, cada indivíduo tem um comportamento diferente e os fatores que levam aquele indivíduo a isso também são diferentes de uma pessoa para outra. Então, o que a gente está colocando aqui é de uma maneira geral para tentar entender um pouquinho. Solidão, pressão, quer dizer, por um lado você tem uma pressão muito grande. Eu penso muito no sistema capitalista como um todo, né? A nossa sociedade tem aquela pressão, a pressão para adquirir as coisas, para dar certo, para ter sucesso, para ser bonito, para estar sorrindo, para estar curtindo, e a gente sabe que não dá para chegar nisso. E aí você acaba sempre tendo uma interpretação da sua vida como um fracasso pessoal, mas que na realidade não é um fracasso pessoal, a vida é assim, cheia dessas provações e dificuldades. Uma outra dificuldade, uma realidade que nós estamos enfrentando há mais quase 2 anos já, por essa condição da pandemia do novo coronavírus, e certamente muitas pessoas têm enfrentado muitas dificuldades, ou seja, para manter a sua saúde mental. O quanto, na sua avaliação, esta pandemia pode trazer de prejuízos à nossa saúde mental? Ela tem trazido muitos prejuízos. Eu acredito que eles vão ser reversíveis. Eu acho que quando a pandemia passar, e em algum momento ela tem que passar, eu acho que muita coisa vai ficar bem melhor. Assim, eu não sei, ninguém sabe, mas eu não imagino que seja uma coisa duradoura, né? Agora, é claro que as experiências são muito diferentes. Por exemplo, tem pessoas que perderam membros da sua família, então existem muitas histórias de luto, existem muitas histórias trágicas de luto, de mães que morreram e deixaram o filho recém-nascido. Eu tenho um paciente com essa história, de uma paciente que perdeu o pai, a mãe, a irmã e o irmão. Então, esses são os casos mais trágicos, não é? E essas pessoas com certeza vão se lembrar da pandemia a vida toda. Mas no momento que mais, assim, em termos gerais, eu acho que é o isolamento. Por exemplo, as crianças que eu trato muitas crianças com necessidades especiais e elas perderam vínculos de escola, ou às vezes das terapias, dos grupos que elas frequentavam, ou idosos que frequentavam centros de convivência, ou filhos que não podem mais visitar os pais. Então eu vejo que a solidão está sendo um fator muito grande e a pandemia mexe muito com aquele medo, aquele arquimedo que a gente tem de morrer, não é? Quer dizer, ela coloca muito... O inimigo é desconhecido, né? Ela mexe com a sociedade, ela põe muito em ebulição esse medo. Então, muitas pessoas estão com muito medo de morrer. Né? Pessoas e aí existem traumas, cada um tem a sua história pessoal. Tem uma paciente que ela perdeu a filha com falta de ar e perdeu o pai com falta de ar nos seus braços. Então, agora com essa história de Covid e falta de ar, voltou toda aquelas experiências à tona, então ela fica muito mal. Não é? Então tem gente que ficou muito mal porque teve Covid e depois ficou mal. Isso é uma coisa que a medicina ainda está tentando entender, as sequelas psiquiátricas do Covid. E aquelas pessoas que mesmo nem tiveram ou nem tem ninguém da família, mas elas se veem meio que contaminadas por esse clima meio apocalíptico que a gente entrou. E agora vamos pensar então de uma maneira diferente, né? Essa é uma realidade, estamos tendo de aprender a conviver com ela. O que fazer para amenizar esse tipo de problema, para evitar a gente entrar numa depressão, num algo mais grave, por conta de isolamento necessário nesse momento? Se eu for responder isso com dicas simples, eu acho o que eu falo para os meus pacientes é assim, coisas muito simples, tá? Então, criar uma rotina para você, acordar cedo, tomar sol, fazer a sua atividade física ao ar livre, nem que seja no seu quintal, né? Então, atividade física é importante, acordar cedo é importante, permanecer ativo é muito importante, né? E eu acredito muito assim,
em você meio que, eu falo assim, criar uma bolha para você viver, não é? O Covid não é uma coisa com a qual a gente possa contribuir ativamente, a gente só pode contribuir seguindo as orientações de distanciamento social, dos cuidados que a gente tem que tomar com higiene, mas então assim, não adianta a gente tentar, eu não vou encontrar a solução do Covid, né? Sim. Então, eu acho muito importante você criar alguma coisa para que te sustente enquanto esse tempo não passa. Então, eu estou falando de hobbies, eu estou falando de um curso online, de algum interesse religioso, meditação, artesanato, alguma coisa que você fale, tá, então enquanto o mundo ficou meio parado, assim, em stand-by, eu vou aproveitar para fazer uma coisa que é legal. Sim, e isso estamos falando de pessoas, às vezes, a necessidade daqueles que estão em casa. Outros têm, pela necessidade de subsistência, precisam sair para trabalhar e tudo mais. Chegam no seu ambiente de trabalho, as empresas também precisam pensar nesse funcionário, ter uma metodologia diferente de como receber esse funcionário, de como tratar esse funcionário. É importante que as empresas tenham essa consciência também que a saúde mental desse funcionário será importante para ele poder fazer bem a sua função no seu serviço. Sim, sem dúvida, sem dúvida. O que obviamente não está acontecendo muito porque as empresas também estão sob estresse, não é? Muitas vezes a gente está numa crise financeira, alguns setores sim, outros não, mas tem pessoas que foram muito abaladas financeiramente, então uma pequena empresa, a gente vê que seria muito bom se o chefe pudesse ter essa compreensão pelo seu funcionário, ou que pelo menos as grandes empresas pudessem criar condições que facilitassem a vida, a saúde mental do funcionário, mas eu nem sei se eles estão pensando muito nisso. Muito bem. Você falou agora há pouco que tudo ainda é muito desconhecido com relação à psiquiatria, ao conhecimento psicológico, de como nós vamos ultrapassar esse momento difícil. Mas você, pela sua experiência, quando você olha para o futuro, quando você olha para as pessoas, quando você observa os acontecimentos do nosso entorno, o que você espera do futuro? Nós vamos superar esse momento de adversidades? Poderemos sair mais fortes de um momento difícil como esse que estamos passando? Talvez, se a gente for ter uma visão otimista, as pessoas começam a valorizar coisas menores, né? Porque como a gente ficou em abstinência, então de repente um passeio no parque, um almoço com família, um piquenique, simplesmente ir a um restaurante, tomar um chopp com os amigos, né? Tudo isso passa a ser mais valorizado. A gente começa a ver também a fugacidade, a gente teve uma conscientização muito grande em relação à fugacidade da vida, a transitoriedade da vida, a nossa perda de controle. Então isso pode talvez motivar algumas pessoas a ter uma postura talvez diferente, não sei. Eu acho que o ser humano é difícil de mudar. Mas em termos bem concretos, uma coisa que eu fantasiei, eu não sei nada, mas já que você está me perguntando, que eu fantasiei e que eu acho que seria até boa, é a questão do home office. Sim. Porque o home office, ele seria, eu fiquei imaginando uma cidade como São Paulo, então você imagina quantos milhares de carros não vão estar mais sendo usados, né? Então olha como isso é um bem para a ecologia. Você imagina quantas pessoas não vão poder economizar 2 horas por dia das suas vidas, ou até muito mais, que elas perdem no trânsito, né? Elas vão poder se socializar, vão poder ter os seus hobbies ou se dedicar aos filhos, né? E eu acho que também o clima no trabalho fica um pouco melhor se você não estiver dividindo aquela cabinezinha ali que você fica o dia inteiro com aquela pessoa do lado, se você tiver que fazer isso só 1 ou 2 vezes por semana. Então a questão do home office, eu acho que foi meio que eu imaginei como uma revolução, assim, no modo de produção, no trabalho. Obviamente que nem todos os ramos vão poder ser transformados desse modo, mas eu acho que isso é uma revolução bem latente, assim, que chegou talvez assim meio que imperceptível diante de todas as coisas mais relevantes que estavam acontecendo, mas eu acho que essa mudança sim com certeza vai ter efeitos muito duradouros. Isso é o que eu imagino. Eu também penso bastante parecido, eu acho que tem realmente tudo para ser dessa forma. E você está no home office, você não tem aquela pressão externa, você está num ambiente que você domina, isso tudo vai te dar uma saúde mental muito melhor, você está num ambiente mais controlado para você, isso é fundamental também. O que é bom dura pouco, estamos chegando ao final do nosso Saúde e Bem-Estar, esse papo legal, esse papo gostoso que a gente
trouxe aqui, deu para entender um pouquinho mais a respeito, né, de como a gente pode cuidar da nossa saúde mental e a expectativa de que você se conscientize disso, que procure, né, fazer essa busca por essa saúde mental. Isso é importante que isso seja feito. E a doutora Elizabeth, que esteve aqui conosco, contribuindo com a sua experiência, também traz essa informação exatamente nesse sentido. É importante as pessoas terem essa conscientização. Diante de qualquer sinal, de qualquer adversidade, né, doutora? Procure o especialista, não tenha medo, não tenha preconceito, acabe com os tabus. Eu acho que é importante as pessoas cuidarem de forma antecipada. Tudo que é descoberto ou tratado na sua origem é mais fácil de ter uma solução. Sim, porque o sofrimento mental, ele muda totalmente o seu jeito de ser. Ele não é simplesmente quer dizer, qualquer doença pode mudar. Se você tiver uma dor de estômago e uma diarreia, você também vai ficar totalmente diferente e também não vai poder trabalhar. Mas o sofrimento mental, ele muda a tua personalidade. As pessoas não te reconhecem mais. O seu ânimo, a sua vontade de se socializar, a sua capacidade de ser ativo, não é? A sua cordialidade. Então, assim, é uma coisa que modifica a biografia das pessoas e das suas famílias. Sim. Então, ninguém merece passar por isso, e hoje tem solução. Sim, hoje dá para ajudar, realmente, concretamente dá para ajudar. É isso que é importante, tem solução para tudo, felizmente. Doutora Elizabeth, obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vinda aqui ao nosso programa, e foi um prazer tê-la aqui conosco. Prazer foi meu, foi uma conversa muito boa. Obrigada. Que bom. Estamos colocando o final do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Se você perdeu aqui parte do programa, não se preocupe, vai ficar à sua disposição aí para você rever no nosso canal quantas vezes quiser, compartilhar com seus amigos esse bate-papo gostoso que a gente teve aqui e com informações importantes e relevantes. De repente, algo que foi dito aqui hoje pode te ajudar a vida de alguém que você conhece. Então, compartilhe o nosso programa. Para você que esteve com a gente no nosso canal no Facebook, curta, compartilhe, marque seus amigos. E, claro, temos um encontro marcado na próxima semana em mais um programa Saúde e Bem-Estar. Um abraço e até lá.